Oi, pessoal! Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Karina Ventura e eu estou aqui para falar de vinho com vocês. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer uma brincadeira para que vocês possam se identificar, para que vocês saibam o tipo de enófilo que vocês são. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que existe o enólogo, existe o enófilo e existe o sommelier. Tá? Eu colocaria na ordem de enólogo, sommelier e enófilo. Então, eu vou falar brevemente sobre esses três papéis e depois eu começo a falar sobre o enófilo. O enólogo, ele é o responsável pela fabricação do vinho, né? Pelo desenvolvimento do vinho. Então, ele é responsável por entender o terroir, bem como a terra, o clima. Ele entende também sobre o processo de maturação da uva. Ele entende sobre o processo de vinificação, ele acompanha todo esse processo. Então, ele é o responsável pela fabricação do vinho, desde a plantação e entendimento do solo e do clima, como tudo isso funciona, até o vinho ser engarrafado. Então, o profissional, para ser um enólogo, ele precisa fazer faculdade de enologia e trabalhar diretamente no ramo. Ele trabalha entre o campo e o laboratório. Já o sommelier era tido antigamente como a pessoa que fazia a prova de vinho para os reis. Então, quando os vinhos eles iam ser transportados em barricas, em garrafas, o sommelier era responsável por provar o vinho, até mesmo para que isso fosse uma proteção para os reis, pois se o vinho tivesse com algum problema ou se o vinho tivesse envenenado, o sommelier é que seria a pessoa a ser afetada. Mas nos tempos de hoje, as coisas se desenvolveram e o sommelier hoje ele é responsável pela carta de vinhos de um restaurante, ou se ele trabalha com vendas de vinho online, ele é responsável pela escolha dessa carta de vinhos online também. Ele é responsável pela degustação do vinho, por avaliar também o vinho, para entender a qualidade do vinho, até mesmo para pontuar. Então, o sommelier hoje é uma figura muito importante. Além de toda a parte de serviço que é feito, muitos sommeliers eles acabam indo para a parte mesmo de avaliação e contribuição da melhor escolha do vinho. Agora é o enófilo. O que é o enófilo? O enófilo sou eu, é você, ou é qualquer pessoa que gosta de beber vinho. O enófilo é aquela figura que, depois de já ter tomado alguns vinhos, ele começa a querer entender um pouco mais sobre o vinho. Então, ele simplesmente gosta de vinho e procura sempre entender muito mais sobre o assunto. Ele geralmente é um consumidor muito dedicado e que consome o produto assim, de forma aleatória, ele vai buscando rótulos para degustar. Então é isso. Então, enófilo é aquela pessoa que gosta de beber vinho. E agora, eu trouxe aqui uma brincadeira para que a gente possa entender e identificar qual que é o tipo de enófilo você é. Então vamos lá, porque eu entendo que o enófilo ele passa por algumas fases de desenvolvimento. Então tem aquele enófilo, que é o enófilo que começa a beber vinho. Então eu digo que é o enófilo nível 1, né, que ele está ali na fase das descobertas. Então, ele geralmente gosta de vinhos mais fáceis de beber, um pouco mais encorpado. Então, são pessoas que gostam bastante desse entendimento e que estão começando agora nesse mundo do vinho. Então, eu diria que o enófilo nível 1 é o novato. Temos os enófilos tradicionalistas, que são geralmente aqueles enófilos que, quando gostam de um vinho, eles gostam de tomar só aquele vinho. E geralmente, quando eles gostam muito desse vinho, ele fala para as pessoas muito sobre o vinho. Quando ele vai na casa da pessoa, ele leva aquele vinho. Ele gosta daqueles vinhos mais clássicos, mais conhecidos. Então, ele é o enófilo nível 2, que é o tradicionalista. E temos também o enófilo nível 3, que é aquele enófilo que começa a estudar mais sobre o vinho. Então, se você for perceber, é uma escala de maturidade da enofilia. Então,
O enófilo nível 3, ele começa a participar de confrarias com seus amigos e a degustar mais vinhos. Ele começa a ganhar a tal da litragem, né, que é a quantidade de vinhos que você degusta. E ele começa a buscar cursos mais para o nível básico, para entender um pouco mais, para falar mais nessas confrarias que ele acabou de entrar. Então ele é um pouco mais evoluído. Ele também se lança mais a experimentar mais rótulos diferenciados. Diferente lá do tradicionalista que acaba ficando com aquele rótulo e não gosta muito de experimentar e buscar tantas outras opções. Bom, agora a gente vai entrar no enófilo alto nível, que é aquele enófilo expert. Ele simplesmente começa a ter várias certificações no mundo do vinho. Geralmente fazem cursos W7, ISG, ou vários outros cursos, viajam e geralmente fazem viagem mais para conhecer vinícolas, para conhecer vinhos diferentes, para fazer essas degustações que tem nas vinícolas. Então é um enófilo que está buscando um autoconhecimento no mundo do vinho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham se identificado com algum tipo de enófilo desse que eu trouxe para vocês. E eu quero que vocês me digam, diante de todas essas explicações que eu dei para vocês, que tipo de enófilo você é? Conta pra gente aqui nos comentários. Tô ansiosa para ver. Um brinde. Saúde a todos.